Olá, vamos nesse vídeo ver os principais elementos essenciais para a construção de todo e qualquer algoritmo. Veja só, os algoritmos são construídos de uma maneira a fazer com que nós possamos sair de uma situação onde existe um problema para outra situação onde esse problema pode ser resolvido caso a gente siga um script, né? Caso a gente siga passos bem determinados, passos bem especificados que vão tirar a gente de um ponto de problema para um ponto com solução. E quais são os elementos importantes, né, vamos dizer assim, os tijolos utilizados dentro de uma construção de um algoritmo? Quais são esses principais tijolos? E isso a gente vai ver neste vídeo. Vamos lá. Então, para a construção de algoritmos em geral, nós vamos precisar de três principais elementos. Vamos chamar assim, três principais estruturas básicas que vão nos auxiliar na construção desses algoritmos, que são as constantes, as variáveis e as atribuições que a gente vai fazer dentro dos processamentos em busca da solução, né, que a gente quer. A gente tem o início e a gente tem o fim. E nesse trânsito, nesse intermediário, nessa parte aqui da espinha dorsal da solução do nosso problema, nós vamos encaixar esses elementos, nós vamos encaixar essas estruturações. A gente já viu coisas como essa, a gente já viu variáveis, constantes, atribuições em alguns exemplos em vídeos passados. Agora a gente vai estudar de uma maneira mais criteriosa, mais cuidadosa. Vamos descrever agora cada uma dessas estruturas com mais cuidado. Vamos ver. Então, começando aqui com as constantes, esses elementos eles são importantes porque a gente precisa definir alguns tipos de etapas onde a gente só vai precisar utilizar uma determinada constante, como por exemplo o número π. O número π 3,14, como todo mundo sabe, é um número, é uma constante, né? Um número irracional e ele não varia. Então, se esse número não varia, a gente sabe que ele não pode ser mudado, ou seja, esse elemento π, de nome π, eu posso até botar assim, ó, π igual a 3,14 vai ser imutável durante todo o meu processo do algoritmo, eu devo chamar esse número de uma constante. E nada melhor do que representar uma constante no nosso algoritmo. E nós temos maneiras específicas de fazer isso nas linguagens de programação. Então, toda vez que a gente tiver dados ou informações invariantes que não vão variar durante o nosso código, isto é, não vão variar nem no tempo, nem no espaço, porque, como a gente já sabe, um fenômeno é uma problemática que está no tempo e espaço. Nós temos aqui um fenômeno, né, acontecendo em alguma dimensão espacial e temporal. E a construção de um algoritmo serve para entender melhor esse problema, para resolver esse problema, para caracterizar esse problema. Por exemplo, são vários os tipos de atividades em cima de um problema geral que a gente vai executar. Então, o tempo e o espaço são elementos essenciais da dimensão onde está inserido o nosso problema. Tudo certo? Portanto, as constantes são valores fixos, né, inalterados, imutáveis e podem ser, veja só, as nossas constantes podem ser números, como é o caso do número π, pode ser letras, alguns variáveis, uma letra qualquer separada, ou pode ser um conjunto de letras formando palavras ou até mesmo frases. Então a gente pode ter constantes de vários tipos. Em breve a gente vai ver alguns exemplos e isso tudo vai ficar muito mais claro de você perceber. Tudo certo? Vamos para o próximo slide. Agora nós vamos estudar as variáveis. Se constante ficava lá inalterado, o nome aqui variável já está dizendo que a gente vai poder modificar esses elementos. Não é bem fácil de perceber. Veja que todo o caminho que estamos trilhando dentro desse curso é de forma que a gente vai ir estruturando o nosso pensamento, né? É de forma que a gente vai poder pegar um problema geral, uma problemática e ir quebrando ela em partes e separando ela em partes e colocando nomes a essas partes, atribuindo nomes a elas, para que a gente possa solucionar essas partes das melhores formas possíveis, ou de formas separadas, ou também de formas integradas. Como é que a gente deve fazer para pegar um problema grande, dividir em partes e separá-lo e traduzi-lo, no caso, para uma linguagem de programação, por exemplo. Então, as variáveis são, mais uma vez, elementos que a gente vai utilizar dentro de um problema grande. Por exemplo, vamos supor que isso aqui é um problema grande geral. Aí, eu vou, dentro desse problema, identificar que vamos ter estruturas que a gente pode chamar de constantes. Por exemplo, esse pedaço aqui eu vou chamar de constante. É uma constante. E eu posso também dizer que esse outro pedaço do meu problema
vamos imaginar assim, eu vou chamar de uma variável. Aqui já vai ser uma variável. Olhe bem, tente imaginar isso aqui de uma forma mais ampla, geral, viu? Aqui bem abstrato. Aqui é uma visão abstrata de um problema. Então eu vou chamando os elementos de um problema geral com algumas características, né? Veja que a variável vai ser um alicerce para a solução de problemas, porque a variável ela é um espaço de memória do computador onde eu vou poder guardar informações. Olha, veja que coisa importante. Então, um elemento essencial, importantíssimo para eu conseguir caracterizar um problema para uma linguagem de programação são esses elementos de variáveis, são as minhas variáveis, porque as variáveis têm essa importante capacidade de guardar dados e informações dentro de nomes. Por exemplo, eu vou pegar, né, e para uma variável atribuir a ela um nome. E quando eu dou um nome para essa variável, eu vou poder colocar conteúdo dentro dela. Veja que interessante. Então, o meu conteúdo, o que eu vou colocar dentro da minha variável, mais uma vez vai estar dentro do espaço e do tempo. Ou seja, estará dentro da dimensão do meu problema, estará no universo da nossa problemática. Está percebendo aí? E como o próprio nome já diz, a gente tem uma variável. A variável ela vai mudando, ela vai sendo modificada durante o percurso da minha solução do problema. Eu tenho aqui o meu monstro, né? Vamos dizer assim, um monstro que precisa ser resolvido. Eu chamei uma parte desse monstro, desse problema, em uma variável, e essa variável, no trânsito da transformação desse nosso problema até a solução do problema, né? Eu vou ter transformações das minhas variáveis, elas vão modificar. Eu vou ter um processamento. Então, por exemplo, o processamento feito dentro das variáveis, ele vai permitir alterações dessas variáveis. E as alterações dessas variáveis vão ser observadas no decorrer do nosso algoritmo. Veja só, a última alteração é sempre válida. Então, a última alteração que eu fizer, o último processamento, vai ser atribuído à minha variável. Está muito abstrato, tem muita imaginação dentro disso tudo, pode ter, mas vá se acostumando aí, vá se acostumando com toda essa ideia, porque como a gente já sabe, programar computadores é transformar ideias do mundo concreto, né, do mundo material, para o mundo abstrato, um mundo binário, um mundo das linguagens de programação. Então é isso aí, a gente tem que ir se acostumando com essa linguagem, com essa nomenclatura. No início é difícil, mas a gente aos poucos vai conseguindo assimilar toda essa forma de enxergar as coisas à nossa volta. Pode ter certeza que depois, quando você terminar esse curso, você vai ter uma visão diferenciada do mundo à sua volta. Você vai ter uma nova perspectiva de visualizar as coisas à sua volta. É bem interessante. Voltando para cá, então, a gente vai ter aqui a parte de armazenar um conteúdo por vez, né? A variável ela tem que armazenar um conteúdo por vez. Eu não posso, dentro de uma variável, colocar 3, 4, 5, 6 conteúdos ao mesmo tempo. Para você entender bem isso, é tipo uma caixa. Veja só. Uma caixa aqui, vamos supor que você tem uma caixa, e dentro da caixa você pode armazenar um conteúdo por vez, porque dois objetos, né, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Não dá para ocupar, porque uma variável ela possui um espaço na memória, um espaço no computador, e esse espaço deve ser alocado por vez por algum conteúdo, e esse conteúdo ele pode ser pequeno, médio ou grande, ou seja, eu vou ter caixas de tamanhos variados. A gente vai ver que existem variáveis com tamanhos diferentes. Tem variáveis para alimentar e receber grandes objetos e tem variáveis apropriadas para receber objetos médios, assim como objetos pequenos. Ou seja, temos toda uma maneira de trabalhar com a nossa problemática. Além de termos o tamanho dos objetos, o tamanho dos elementos que a gente vai estar armazenando dentro das nossas variáveis, a gente também tem a qualidade desses objetos. Por exemplo, existem caixas que são para objetos frágeis, né? Objetos que temos que ter mais cuidados. Por sua vez, existem caixas para objetos maiores, objetos cortantes, por exemplo. Isto é, existem caixas, né? Existem tipos diferentes de caixas prontas para receber objetos também com características específicas. E é isso que a gente vai observar dentro das nossas variáveis com cuidado nos próximos vídeos. Ou seja, as variáveis elas possuem rótulo e conteúdo que podem variar, como a gente já fez aqui uma analogia. Tudo certo? Vamos para o próximo slide. Então, agora que a gente já viu o que são constantes, o que são variáveis, a gente tem a maneira aqui de atribuição. Temos o modo, isso aqui já é uma ação, né?
Uma variável é um elemento lá que armazena no espaço de memória do computador um determinado tipo de elemento, e aqui a atribuição é a ação que a gente vai fazer, né? É a modificação que a gente faz dentro de uma variável, por exemplo. Constante a gente não pode mexer. Constante, o nome já está dizendo, é imutável, e variável é constante. Por outro lado, as variáveis sim, a gente faz processamento, a gente faz mudança, a gente faz atribuições, essa é a palavra. Então, atribuir valores às variáveis, né, é o mesmo que armazenar conteúdo dentro delas. Veja só, muito fácil. Eu estou atribuindo valores, estou armazenando conteúdo dentro das minhas caixas, né? Cada caixa possui um rótulo. A gente vai ver que esses rótulos vão estar relacionados com os tipos das variáveis. A gente vai estudar os principais tipos das variáveis. Isso aí vai ficar bem mais fácil de perceber depois. E assim a gente vai conseguir mexer na estrutura do nosso algoritmo com base na transformação que nós desejamos encontrar. Ou seja, na solução do problema que queremos chegar. Tudo certo? E vamos ver aqui alguns exemplos de atribuições possíveis que podemos fazer nas nossas variáveis. Veja só, uma variável ela vai possuir nome. Eu tenho um nome. E quando eu quero fazer uma atribuição de algum valor a essa variável, eu uso esse sinal aqui, olha, é uma setinha inversa. Por exemplo, a variável A, eu vou atribuir a ela, eu vou jogar dentro dela, eu vou colocar dentro dessa caixa o valor de número, por exemplo, 77. Então, eu estou dizendo que dentro de A, agora eu atribuí à variável A o número 77. Aqui, por exemplo, a variável de nome idade, estou atribuindo o número 12. Tá vendo? E neste caso aqui, eu estou atribuindo a uma variável um valor constante. Veja só, eu posso fazer isso. O valor constante é um número assim qualquer. O número de 77, o número 12, o número π, por exemplo, é um número constante, 3,14. Tudo isso pode ser atribuído a uma variável. As variáveis são muito flexíveis. Veja que também a uma variável eu posso atribuir outra variável. Veja só, estou atribuindo a uma variável outra variável. Posso chegar aqui, olha, a B e colocar para B o valor de A. Eu posso dizer que agora B vale A. Olha aí, eu posso fazer isso. Essa atribuição ela é inteiramente válida dentro da lógica de programação. Inclusive, é muito feita. A gente até já viu isso em vídeos passados. Nós pegamos, por exemplo, o número A e fizemos a atribuição a menos B. Lembra lá que a gente fez isso? Quando a gente estava querendo igualar dois números. Se você não lembra dessa parte, eu vou deixar aí um link em cima para você revisar o vídeo e você pode assistir, onde a gente fez essa atribuição. A gente também fez a atribuição a B, olha, a gente fez isso. A gente pegou B menos A. A gente disse que B vai ser transformada, vai ser modificada pela subtração do valor de A da própria variável B. Veja que curioso. Eu vou pegar a variável B, transformar ela mesma com essa subtração e atribuir o valor da transformação à própria variável que eu estou chamando aqui no caso de B. Eu posso fazer esse tipo de complexidade dentro das minhas variáveis, ou seja, eu atribuo uma variável a outra variável. É completamente possível. Eu também posso fazer atribuições a variáveis, expressões, olha. Expressões matemáticas, combinações de outras variáveis, contas. Posso fazer vários tipos de lógicas e atribuir esse resultado lógico ou essa operação lógica à minha variável. Olha aqui. Então, a minha variável A, eu fiz, no caso aqui, uma soma. B mais C. Eu somei o que tem na variável B mais o que tem na variável C e atribuí o resultado dessa soma à minha variável A. Bem interessante, não é verdade? Tá vendo? Essas atribuições aqui são possíveis de serem feitas para as minhas variáveis, que são os nossos elementos principais de estudos. Eu vou mostrar no próximo slide uma atribuição que a gente não pode fazer com as nossas variáveis. Vamos ver. Veja só, uma atribuição como essa nós não podemos fazer. Eu não posso pegar em duas variáveis, nota A e nota B, tentar somar elas duas e atribuir a essa soma um valor qualquer. Eu não posso fazer isso. Isso aqui de forma lógica geral. Tá entendendo aí? Eu não posso pegar duas variáveis e atribuir um valor a elas duas. Por que eu não posso fazer isso? Porque o computador vai ficar confuso aqui, ele não vai saber qual é o valor que eu vou estar atribuindo a essa variável. Porque o processamento disso tudo pode não ser adequado para ser assimilado, para receber, por exemplo, esse valor que vai ser atribuído a ele.
Isso aqui é só um contexto filosófico da ideia, né, que a gente está utilizando. Tá percebendo aí que eu não posso fazer esse tipo de conta? Então, bastante atenção. Todos esses conhecimentos vão ficando cada vez mais consolidados à medida que você vai acumulando as aulas. As aulas são progressivas, a gente vai sempre passo a passo. No próximo vídeo eu vou mostrar para você um exemplo de algoritmo onde a gente já vai começar a tentar conectar essas coisas, assimilar essas ideias já numa linguagem de programação específica. Mas, claro, estamos ainda em fase de evolução para assimilar bem as nossas ideias dentro de uma linguagem de programação. Vamos passo a passo, vamos com cuidado, sem pressa, sem ansiedade. Lembrando que a ansiedade é a principal inimiga de todo estudante. Tudo certo? Então, vamos com paciência. Aguardo você no próximo vídeo. Até logo!